Boa noite, Fael. Tudo bem? Eu vou enviar mais um relato da avó Chica, a sua fã número 1. Este relato aconteceu com um grande amigo que permitiu que eu compartilhasse com o canal. Bem, o fato ocorreu em 1952, na cidade de Baixa Grande, no Ceará, e aconteceu com o meu amigo Antônio, e na época ele tinha 18 anos. Nessa época, ele conheceu uma garota que morava em uma cidade vizinha, e eles começaram a namorar. Então, ele passou a ir visitá-la todo final de semana. E um desses finais de semana foi quando o sobrenatural aconteceu. Ele morava num sítio, e para chegar lá, era preciso atravessar um rio. O Antônio não tinha um barco, então ele fazia essa travessia nadando e era uma aventura. Ele levava um saco para não molhar as suas roupas, e depois de chegar na segunda margem, ainda tinha que caminhar pela mata. Em um final de semana, como de costume, o Antônio foi visitar a namorada e estava tão bom lá que ele não se deu conta do horário. O pai da menina ainda convidou ele para ficar, mas como ele era muito tímido, ele resolveu ir embora. E naquele tempo havia muito respeito entre as famílias, e principalmente aos pais das moças. Já tinha caído a noite, e Antônio seguiu para casa, e não tinha energia elétrica, e a única coisa que iluminava o caminho era a lua cheia. E quando ele estava na mata, ele ouviu um assobio muito alto, que era ensurdecedor. Ele ainda pensou que pudesse ser um amigo tentando assustá-lo. Então, ele começou a andar mais rápido. A sensação que ele tinha era que ele estava sendo observado, mas não tinha muita visibilidade e não enxergava ninguém. E mais adiante, já na mata mais fechada, com árvores altas, ele ouviu um forte barulho de pedras caindo, como se estivessem descarregando um caminhão de pedras sobre ele. E neste momento, o Antônio se desesperou e ele teve a sensação que seria soterrado pelas pedras. E quando ele observou o chão, ele não viu vestígios de pedras. Então, ele começou a correr em direção ao rio, e o medo foi tão grande que ele logo se lembrou de um conselho do seu pai. O seu pai dizia: se algum dia você tiver medo ou se sentir assombrado, coloque uma faca entre os dentes e só retire quando se sentir seguro e estiver distante. Assim ele fez. Colocou a sua faca entre os dentes, recuperou o fôlego e logo fez a travessia do rio. Ainda hoje, o Antônio se pergunta o que o assombrou naquela noite, pois ele não viu nenhum bicho, mas a sensação de ser observado e os barulhos foram suficientes para que ele nunca mais voltasse naquele sítio. Agora, vamos ao próximo relato. Isso passou-se há 12 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu era um garoto rebelde e o meu pai não sabia o que fazer para me obrigar a mudar de atitudes. A minha relação com ele também não era das melhores, de maneira que houve um dia, após uma discussão particularmente violenta, eu saí de casa, determinado a não voltar nunca mais, lembrando que eu tinha 7 anos. Isso passou-se por volta das 17h30. Eu saí de casa e fui virado a um pinhal não muito longe da minha casa, e não dei por conta de escurecer, mas é certo que de repente eu me vi rodeado de escuridão, e para onde quer que eu olhasse, eu só via árvores, arbustos e muito mato. Bem, eu comecei a ficar com medo, e foi então que tudo começou. Comecei a ouvir uns gemidos, seguidos de barulhos de passos. Eu reuni a pouca coragem que restava e gritei: "Quem está aí?"
A única resposta que eu obtive foi uma gargalhada de gelar o sangue. Eu comecei a correr, e a correr cada vez mais depressa, sem destino, e pouco me importava para onde ia, eu só queria sair dali. E quando eu comecei a avistar uma claridade azul, cada vez mais forte, à medida que eu me aproximava dela, e foi então que eu vi, por entre duas árvores retorcidas, eu vi o que me pareceu uma porta, uma espécie de portal delineado a azul com uma luz intensa. Eu peguei numa pedra e atirei de encontro a tal abertura. Mas a pedra, se ela entrou, ela não tornou a sair, pois eu não ouvi o barulho da pedra cair do lado de lá, de maneira que eu deduzo que teria tido outro fim. Bem, se eu estava assustado com isso, eu entrei em pânico. Eu não conseguia arredar o pé dali. E eu comecei a ouvir barulhos, restolhadas de folhas na minha direção, de maneira a que me escondi atrás de um arbusto, e começaram a aparecer vultos de todos os lados, concentrando-se todos em frente à porta. E foi então que eu senti uma dor forte na nuca que me fez perder os sentidos. E no dia seguinte, eu acordo com meu pai a olhar para mim. Ele perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Então, ele me pegou e me levou para fora dali. Eu nunca soube o que realmente me aconteceu e nem o que tinha presenciado na noite anterior, mas certo é que além de 17 pontos na cabeça, eu nunca mais tornei a entrar naquele sítio. E de 2 anos para cá, já desapareceram 2 pessoas naquele pinhal, tendo sido uma delas encontrada morta, completamente desfigurada. Bem, o que se esconde por detrás daquelas árvores e que segredo encerra aquele pinhal? Eu vou terminar o meu relato com uma frase conhecida: a verdade anda por aí. Bem, pode até andar, mas não hei de ser eu que vou descobri-la. Boa noite. Bem, o que vou relatar aconteceu comigo e um casal enquanto voltávamos da praia. Bem, tudo aconteceu no ano de 2001, quando eu voltava de uma viagem de férias na praia de Imbé, mais precisamente no Balneário Nordeste. Passamos um mês de total confinamento por causa da chuva, que durou 28 dias sem parar. E no dia que parou de chover, colocamos as coisas no carro, que estava com o tanque abastecido, e saímos de lá exatamente às 14h20. Pegamos uma rua que dá acesso à estrada principal, sendo que o nosso mistério começa aí. Pois chegando na pista, resolvemos atravessar e entrar em um supermercado com o nome de Rede Nacional para comprar pão. E nesse local ficamos 5 minutos cronometrados e voltamos ao carro e seguimos na estrada. Bem, daí em diante, nem eu e nem este casal de amigos têm lembranças de mais nada, até o momento que chegamos em uma estrada por onde seguimos sempre em frente. E nisso, já era noite escura, e nós nos demos por perdidos, e aquela estrada parecia não ter fim. Então chegamos a um ponto nessa estrada, onde havia um pequeno bar, uma casa pintada de cal, com iluminação de lampião. Lembro-me que no lado de fora havia um lampião pendurado, e as pessoas eram muito estranhas, e vestiam-se com roupas de antigamente, como as usadas na década de 1940. O mais estranho foi quando perguntamos a eles sobre a autoestrada, sendo que eles nos perguntaram o que era uma autoestrada,
pois eles não sabiam o que era isso. Perdidos e assustados, entramos no carro, saímos e começamos a controlar a distância através do tempo do relógio. Então rodamos, acredito que a noite inteira. E em seguida tentamos voltar naquele bar. E surpreendentemente na volta não existia mais o bar. A nossa próxima lembrança é de estarmos finalmente na autoestrada que precisávamos. Bem, como? Não sabemos. E depois disso, a última lembrança que nos restou é de estar chegando na frente da casa às 14h30 do outro dia, com o tanque do carro cheio e eu com a sacola de pães do Nacional Supermercado, que não existe e nem nunca existiu nessa praia. E para piorar, o filme de 36 poses que eu tinha na máquina havia desaparecido. Até hoje eu não sei explicar o que houve conosco, mas as nossas vidas foram totalmente mudadas a partir daquela noite alucinante. Os pesadelos que tenho e que até hoje ainda me roubam noites de sono são horríveis. Nós fizemos um pacto de jamais contar para alguém ou voltar a falar nisso. Mas o que mais me preocupa em tudo isso são os fatos que nós esquecemos naquela noite. O que será que aconteceu naquele espaço de tempo em que as nossas memórias foram apagadas? Será que o que esquecemos é pior do que o pouco que lembramos? Boa noite. Olá a todos! Na época desse ocorrido eu morava em São Paulo e em um certo dia eu recebi a notícia do falecimento da minha avó, que morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu fui com meu marido até Petrópolis para o velório e enterro da minha avó. Ficamos alojados na casa que pertencia à minha falecida avó, que ficou para os meus tios que já moravam lá. E durante o velório, um senhor chegou em mim e disse que eu era linda e que lembrava muito a minha avó quando jovem. Então eu perguntei se ele a conhecia. E ele disse que sim, que desde criança a conhecia e que ela foi o único amor da sua vida. Eu confesso que fiquei surpresa com tal revelação, pois a minha avó permaneceu casada com meu avô por 45 anos, até ele falecer há uns 7 anos atrás. Aquele senhor parecia ser muito simpático, então perguntei a ele por que ele e a minha avó não ficaram juntos. Ele disse que por problemas pessoais, ele teve que se afastar dela, mas nunca a deixou de amar e o seu amor por ela era eterno. Eu confesso que aquelas palavras me assustaram, mas fiquei comovida por alguém amar tanto assim outra pessoa. Aquele homem também compareceu no enterro da minha avó. Ele estava com uma expressão de profunda tristeza e foi uma das últimas pessoas a ir embora do cemitério. E aquele homem continuou lá. Chegamos em casa. Eu e o meu marido combinamos de voltar para a nossa cidade no outro dia de manhã. Porém, por uma falha mecânica no carro, tivemos que adiar a viagem para o dia seguinte. Naquele dia, por volta de 8 horas da noite, me veio uma sensação muito estranha, uma necessidade enorme de voltar até o cemitério para ver a minha avó pela última vez. Então resolvi ir sozinha, pois se eu falasse para o meu marido, com certeza ele viria junto ou não deixaria que eu fosse. Mas eu queria um momento em particular com ela. Eu queria me desabafar e pedir perdão por tudo que fiz em vida. O cemitério ainda estava aberto, porém não havia quase ninguém por lá.
Quando cheguei no túmulo da minha avó, eu caí em lágrimas e fui desabafando tudo com ela, dizendo o quanto ela me faria falta, o tanto que eu a amava, etc. E quando eu olho em minha volta, eu vejo ao longe atrás de mim uma lápide onde se escondia um cachorro enorme. E confesso que fiquei assustada, mas como a iluminação ali era pouca e eu não tinha certeza do que estava vendo ao certo, então me levantei e logo fui embora. Eu estava a pé e para voltar eu tinha que passar por uma estrada de terra que ficava a uns 20 minutos de casa. E durante a volta eu pude notar que aquele mesmo cachorro enorme que eu vi no cemitério estava me seguindo. E como essas estradas na época só tinha a iluminação da lua, eu não conseguia enxergar muito bem o que era aquilo. Eu só sei que aquilo se aproximava mais e mais de mim. Quando aquilo estava a uns 20 metros, eu pude perceber que não era apenas um cão comum. Eu não sei ao certo como descrever essa criatura. Eu só sei que parecia um cão enorme, mas logo ficou sobre duas patas e deu um uivo apavorante, e os seus olhos amarelados estavam fixados na lua enquanto ele uivava. E quando eu vi aquilo, eu saí correndo apavorada, e para o meu azar, eu pisei em um pequeno buraco no chão e caí ali mesmo na estrada, em meio à escuridão. Tamanho foi o medo que eu estava, que eu não consegui me levantar e correr novamente. E em questão de segundos, aquela criatura estava a meio metro na minha frente, me observando ali caída. Nessa hora, eu não senti medo, pois quando olhei no rosto da criatura, eu pude perceber que o seu semblante era de dor e tristeza. O mesmo semblante que estava naquele senhor durante o enterro da minha avó. Aquilo me encarou por uns 15 segundos e logo foi para trás de mim e começou a lamber o meu pé. Sim, bem o pé que eu havia machucado pisando no buraco. A criatura me olhou pela última vez e saiu correndo estrada fora. Eu me levantei e fui para casa e decidi não contar isso para ninguém, pois quem seria o louco de acreditar em mim? Eu não posso afirmar com certeza que aquela criatura era o mesmo senhor que eu vi durante o enterro da minha avó, mas algo dentro de mim me diz que sim, e que o motivo dele nunca ter se casado com a minha avó provavelmente seria essa maldição lupina que ele carregava, pois ele poderia se transformar e assim matar a minha avó e até mesmo, quem sabe, os seus próprios filhos. Durante as poucas conversas que eu tive com aquele senhor, não deu para saber se ele era casado, se tinha família, ou mesmo saber o seu nome. Eu perguntei aos meus tios se eles sabiam quem era aquele senhor que apareceu misteriosamente no velório da minha avó, mas nenhum deles souberam me responder. Bem, até que uma tia minha, a mais velha, ela me disse que quando a minha avó tinha por volta de 25 anos, ela já era casada e tinha a minha tia como filha. Bem, apesar de ser casada, ela andava pulando a cerca com esse homem e que o nome dele era Antônio Jacinto. O meu avô biológico, ele sabia das traições da minha avó, mas ele amava tanto a minha avó e sabia que ele nunca foi o amor da sua vida, mas pelo menos ele poderia ser o amor da sua cama. E quando meu avô faleceu, o homem se aproximou mais da minha avó. E de alguma maneira, ela descobriu que ele se transformava em lobisomem
e ligou a morte do meu avô a esse homem, já que o meu avô foi encontrado dilacerado na mata no mesmo dia que saiu para caçar. Meu avô biológico vivia dizendo que o Antônio era um lobisomem, mas a minha avó, ela nunca acreditou. Ele também dizia que várias vezes escapou das investidas deste lobisomem. E naquela noite que ele foi encontrado morto e dilacerado na mata, ele saiu na lua cheia para caçar o Antônio, que provavelmente estaria transformado em fera. A besta foi mais sutil, surpreendeu o meu avô e o abateu ali mesmo na floresta. Algumas pessoas que acampavam ali à noite ouviram tiros de rifle, e no outro dia cedo, o meu avô foi encontrado morto e o lobisomem não foi ferido. Mas a partir daí, toda a história do meu avô fez sentido para minha avó, e ela não teve como provar na polícia que um lobisomem matou seu marido. E alguns anos depois, ela faleceu de um tumor no cérebro. Seu Antônio, o lobisomem, ele fez de tudo para ajudar a minha avó e até deu seu sangue para ela beber, para ver se a curava, pois o sangue de um lobisomem ele tem propriedades medicinais. Mas o corpo dela rejeitou o sangue, e poucos dias depois, ela acabou falecendo. Eu vim a descobrir esse fato há 15 anos atrás, pois como eu era a filha caçula, eu nunca tive conhecimento da existência desse Antônio. Bem, apesar de se passarem muitos anos, só hoje eu tive coragem de compartilhar esse relato com vocês. Espero que gostem. Boa noite. Olá, eu sou policial e ver mortos em acidentes, homicídios e em outras circunstâncias nunca me preocupou. Mas esse caso que eu vou contar agora foi bem diferente. Certo dia, eu e o meu parceiro fomos chamados para atender uma ocorrência, nas quais algumas mulheres haviam encontrado um corpo, já adiantado, em estado de decomposição, em uma estrada deserta quase que no meio do mato. Pois bem, fomos para lá, e chegando no local, lá estava o corpo com um cheiro insuportável, mas tínhamos um trabalho a fazer. Então, isolamos a área e aguardamos a perícia técnica. Só que o tempo passou e acabou demorando muito e finalmente anoiteceu. Todos foram embora do local e ficamos somente nós três, os dois policiais e o morto. Fomos então para a viatura para ficar aguardando a perícia, sendo que nesse momento algo estranho começou a acontecer. Neste momento, eu e o meu parceiro vimos o que só podemos descrever como algo sobrenatural. Ao lado do corpo que estávamos vigiando, surgiu um ser que parecia um enorme cão, quase do tamanho de uma pessoa. Bem, não era um cão normal. Ele andava meio curvado, tinha os olhos vermelhos e a boca enorme, e de repente ele começou a devorar o cadáver com muita ferocidade. Confesso que tanto meu parceiro como eu ficamos paralisados ante aquela cena e não conseguíamos sair da viatura para ver aquilo de perto. E ficamos então ali observando aquela cena grotesca e escutando aquele barulho de ossos sendo mastigados, a qual durou um certo tempo. E nesse intervalo, o meu parceiro rezava tudo que lhe vinha à mente, sendo que eu, por outro lado, eu peguei a minha arma em punhos e queria ir até lá e ver aquilo mais de perto.
mas me faltavam forças. Era algo inacreditável. Mas de repente, aquela figura grotesca se afastou do corpo e passou ao nosso lado. E nisso notamos que aquele cão estava bem maior que antes. E agora ele estava com a barriga enorme e parecia estar em estado de decomposição. E aquilo só poderia ser um cão do inferno. Então ele parou e olhou para nós com um olhar ameaçador e baba saindo de sua boca. E nós ficamos atônitos com tudo aquilo. E então, com um pequeno sorriso sarcástico, aquilo se foi. E nisso, as nossas forças voltou e nos sentimos renovados. Então, nos afastamos do local por precaução, mas não encontramos mais nem vestígio do corpo por ali. E aquela criatura havia devorado o corpo por completo. A noite continuou e nós tentávamos explicar com lógica o que fora aquilo tudo. Mas nada se encaixava com aquela realidade vivida. Bem, amanheceu e por volta das 6h15, o perito apareceu e questionou onde estava o corpo. Ficamos sem explicações e a única coisa que falamos, dentro da lógica, foi que várias pessoas armadas saíram de dentro da mata e levaram o corpo. E para evitar um conflito com mortes, optamos por não fazer nada. Bem, 3 dias depois, eu sonhei com aquele mesmo cão, mas ele parecia muito maior dessa vez. Ele falava que aquele senhor fez muita maldade em vida, inclusive um pacto com o diabo, e prejudicou muita gente com sua ganância. Então, quando ele morreu, ele não teve o direito de ser sepultado, pois ele foi ingerido por aquele cão do inferno, onde seria defecado no próprio inferno, onde lá ele teria a punição adequada. Boa noite. Agora, vamos para o relato. Os zumbis da fazenda. Essa história se passou quando eu tinha 8 anos. Agora eu tenho 28 e tenho 3 filhos. Aconteceu na cidade onde eu nasci, Sarandi, no Rio Grande do Sul. A fazenda onde morávamos sempre apareceu coisas estranhas. O terreno parecia ser quase estéril. Só um capim ralinho crescia no quintal e em volta da casa. Mas nenhum tipo de planta, nada de flores, árvores, legumes, gramas, nada. Só aquele capim ralinho e muito rasteiro. Eu sempre achei que aquele terreno era meio amaldiçoado. Parecia um pedaço de terra esquecida por Deus, mas os meus pais sempre falaram que não, que a terra ali simplesmente não era fértil, e que depois de muito usada, já não servia mais para nada. Mas eu sentia que não era isso, que tinha algo muito maior por trás de tudo isso. E durante a minha infância, lá, várias coisas aconteceram comigo, coisas estranhas, mas agora eu vou contar somente a primeira delas. Era uma noite fria e normal de outono. Frio o bastante para te deixar dentro de casa, enrolada em um cobertor. E era exatamente o que eu estava fazendo. E como eu não tinha muita coisa para fazer, eu resolvi fazer a minha lição de casa para poder ir brincar mais tarde. O meu quarto era no segundo andar da casa. E a minha cama estava alinhada com a parede, e tinha uma janela ao pé dela e outra na parede oposta à minha cama.
E lá fora estava muito escuro, mas do lado de dentro estava quente e confortável. E eu estava deitada na cama, e de vez em quando eu levantava a cabeça e olhava pela janela ao pé da minha cama e ficava olhando a noite escura lá fora, sem motivo nenhum. Era apenas uma coisa que eu gostava de fazer, e essa foi a última vez que eu fiz isso nessa casa. Enquanto eu estava deitada na minha cama, de repente, eu senti um frio tomar conta do meu quarto e cada pelo do meu corpo arrepiou. O meu sangue parecia que tinha gelado e que agora se arrastava pelo meu corpo. O meu coração estava disparado. Eu estava começando a sentir um pânico tomar conta de mim e não sabia por quê. Eu senti como se alguma coisa estivesse me puxando para a minha direita, como se fosse um imã gigante, e de repente, um vento gelado invade o quarto, e eu virei a minha cabeça para a direita, e olhei para a janela do outro lado do quarto, e vi algo que me assombraria pelo resto da minha vida. Sentado com as pernas cruzadas, do lado de fora da minha janela, na jardineira que tinha do lado de fora, estava a criatura mais horrenda que eu já vi em toda a minha vida. Ele tinha cerca de uns 2 metros. Era um homem todo maltrapilho. Ele parecia estar com lepra, pois havia feridas em todo o seu corpo, e também parecia que o seu corpo estava em estado de decomposição. Ele estava vestido com um pano que parecia aquelas roupas antigas, só que muito suja. Os olhos dessa coisa eram completamente vermelhos e era totalmente careca. Os seus olhos pareciam enxergar a minha alma. Ele abriu a boca e sorriu, com um sorriso que parecia ser feito de pesadelo. Um sorriso que me atormentaria por muitos anos. Os seus caninos eram grandes, como os de um cachorro. Grandes e ameaçadores. Os seus outros dentes eram pequenos e alguns pareciam estarem quebrados. Eu fiquei olhando aquela boca macabra, enquanto fios de babas escorriam pelos seus caninos, passando pelo seu queixo e caindo no chão. Ele então levantou a mão na minha direção, e a sua mão só tinha 4 dedos. Um parecia ter sido arrancado, e desses 4 dedos, somente 2 tinham unhas. E uma unha preta e quebrada, e alguma substância escura estava escorrendo pelos seus dedos e pela sua mão. Uma gosma preta. Eu queria gritar, eu queria correr, mas eu estava presa no lugar, e presa por aqueles olhos vermelhos, e eu não conseguia mais respirar. E eu sentia como se a minha cabeça estivesse sendo esmagada, e a minha alma estivesse sendo rasgada. O sorriso dele aumentou, e ele abriu mais a boca. Ele continuou olhando para mim, como se ele me conhecesse, como se ele estivesse esperando por mim. Então, ele levantou a sua outra mão, e essa com somente 3 dedos. Os outros 2 também pareciam ter sido arrancados, e parecia que em poucos segundos ele estaria dentro do meu quarto comigo, e não lá fora me olhando. Aquele morto-vivo se levantou e fez uma espécie de barulho com a boca, que parecia um grunhido macabro. E nisso, ele já estava olhando para o quintal assustador na frente da minha casa. E eu juro que eu vi a terra se mexer em vários lugares. E em seguida,
mãos saíam da terra e eram mãos cadavéricas e mais daquelas criaturas bizarras que eu só posso imaginar que fossem zumbis. Eles se levantaram da terra e eram em torno de uns 6 ou 7, e a maioria estava em estado avançado de decomposição. E quanto àquele primeiro zumbi, ele saiu andando para a floresta e todos os outros o seguiram. E nesse momento, todos os traços de razão sumiram e a minha mente acordou. Eu ainda não sei como eu fiz isso, mas eu consegui me desfazer do transe e consegui sair correndo pela porta do meu quarto, gritando com cada centímetro da minha garganta, e eu podia sentir ele me atraindo, assim como ele fez com os outros mortos-vivos. Eu podia sentir aqueles olhos penetrantes me olhando por trás, enquanto eu corria pelo corredor até a minha mãe. É claro que quando ela, o meu pai e o meu irmão mais novo voltaram, mas a minha família sabia que eu tinha visto alguma coisa e não tentaram me convencer do contrário. E também não disseram que era a minha imaginação. Eles me acalmaram e trancaram as janelas do meu quarto, fecharam as persianas e as cortinas. E no outro dia cedo, eu chamei os meus pais para verem os buracos na terra de onde os corpos saíram. Porém, não havia buraco algum na terra e tudo estava normal. Eu não sei o porquê dessa visão que eu tive, mas eu só sei que eu não consegui dormir lá naquele quarto por mais de 1 ano. E toda a minha família, mãe, pai, irmão e a minha irmã, ouviram o que eu falei que tinha acontecido, e o meu irmão até hoje, ele lembra quando entrou no quarto com os meus pais. E os zumbis era uma história que nós não contávamos muito. Sempre trazia medo a todos nós quando alguém falava dela. Os meus pais nunca falaram disso com ninguém. E enquanto eu crescia, eu tentei enfrentar o meu medo de dormir naquele quarto, mas eu nunca mais dormi com as costas viradas para a janela. Nunca mais. 18 anos depois, eu me mudei para Porto Alegre com a minha própria família e finalmente encontrei paz. Mas eu nunca vou esquecer aquelas criaturas e eu nunca durmo ou sento com as costas para uma janela. E nunca esquecerei uma coisa, que eu ouvi aquele morto-vivo dizendo dentro da minha cabeça, enquanto eu corria para fora do meu quarto naquela noite fria de outono. Algum dia, quando seu fim chegar, você se juntará a mim, assim como todos os que já viveram nessa casa. Boa noite. Olá, eu me chamo Soraya. Eu moro no interior do Rio de Janeiro, em uma fazenda, e desde pequena eu sempre fui sensitiva. Eu via, ouvia e principalmente sentia. A minha mãe falava que eu brincava com um amigo imaginário, que eu o chamava de Saci. E o mais impressionante era quando ela me perguntava como ele era. Eu dizia que ele era escurinho, dos olhos e roupas vermelhas e também fumava. Detalhe, eu nunca tinha ouvido falar sobre o Saci antes. Então, como era possível eu dar essa descrição toda? Um dia, na chácara da minha tia, eu já não era mais pequena. Todo mundo estava na mesa que ficava em uma varanda coberta pelo andar de cima. E estava muito frio. Então, eu subi para pegar, na minha mala, uma blusa mais quente. E junto comigo veio a cachorra de um amigo meu que se chama Pandora.
Bem, eu estava no quarto do meio, abrindo a mala, quando senti uma presença andando pelo corredor. Imediatamente a Pandora começou a rosnar, e em seguida ela saiu correndo. E quando eu olhei, eu vi uma sombra passando na parede. Aparentemente, a sombra de um bode, mas a única coisa que eu conseguia ver nitidamente nessa sombra eram os olhos, que eram totalmente vermelhos. Algo impossível, porque uma sombra não produz cores. E os olhos me encaravam, e aquela sombra vinha do corredor, como se aquele bode esquisito estivesse vindo ao meu encontro. Mas assim que o bode passou pelo corredor e ficou à mostra, já não era mais um bode. Era um homem alto de chapéu, e ele passou por mim me encarando e desapareceu. O mais estranho é que a sombra daquele homem não era a sombra de um homem normal, pois a sua sombra era a sombra do bode. Bem, essas coisas sempre acontecem comigo, e eu sinto a presença de todos que se aproximam de mim, seja uma presença boa ou uma presença ruim. Boa noite. Agora, vamos ao relato. O segredo do Descobre e a classificação dos lupinos. Olá, Elite Oculta. O meu nome é Marcel Berardes Leblanc. Eu sou francês e PhD em manipulação genética e mapeamento de genoma. Eu vivo no Brasil há alguns anos e posso compartilhar muitas coisas que sei, que para muitos podem ser inacreditável ou revelador. Mas de antemão, eu explico que o motivo deste relato é levá-los a uma reflexão do quanto não fazemos a menor ideia da realidade em que vivemos e como somos manipulados a fechar os nossos olhos para muitos contextos à nossa volta. O meu envolvimento com o Departamento Secreto de Contenção Obscura, ou seja, o DESCOB, se deu em 1990, quando desenvolvi o projeto Ibricane, juntamente com uma junta de aprendizes e a orientação do meu saudoso professor Jadiele Baldiner Hunterford. Na época, éramos vistos como a melhor aquisição no ramo da ciência biológica, arrematados pelo DESCOB, que investiu pesado em nossa pesquisa, nos disponibilizando todos os recursos possíveis para o desenvolvimento de nossos estudos e experiências, incluindo um extraordinário laboratório de última geração, jamais imaginado na época. Sem mencionar que de uma hora para outra, a nossa conta bancária ganhou dígitos que jamais pudemos cogitar antes. E de poucos conhecidos, professores da universidade na área da genética, o professor Jadiele e eu passamos a ser vistos como os mais promissores nomes na base de pesquisa do DESCOB. A minha maior alegria, além de me sentir apoiado pelo DESCOB, foi poder proporcionar uma qualidade de vida melhor e promissora à minha família. No caso, a minha esposa acometida de câncer terminal, que pode contar com os melhores tratamentos, e o meu filho que desde os 14 anos manifesta um estranho comportamento, o qual na época julgava ser um transtorno. Infelizmente, apegado ao meu trabalho, eu não dei a importância merecida, o deixando aos cuidados de terceiros, enquanto me focava em pesquisas e testes. E foi então que o DESCOB decidiu dispensar os nossos auxiliares e inserir os cientistas deles, alegando que assim, nas novas etapas,
garantiriam o sigilo de tudo que desenvolvíamos, sem correr o risco de exposição à mídia ou vazamento de conhecimentos adquiridos. O projeto que desenvolvíamos foi o projeto Ibricanes, e com 3 anos que trabalhávamos exaustivamente, conseguimos o êxito esperado. E com isso, os 6 Ibricanes entraram em plena operação, já que o 7º precisou de um tempo maior de adaptação. E em pouco tempo, os Ibricanes já proporcionavam bons resultados, sendo que contávamos com uma tecnologia de clonagem tão bem estabelecida que, em caso de baixa de qualquer um deles, o Descob poderia repô-los devido ao estoque de soldados em tubos gestionários. E nesse período, o Descob planejava enviar os Ibricanes a todos os centros de pesquisas e QGs espalhados pelo mundo todo. Mas precisava melhorar a sua logística e conseguir o apoio dos governos internacionais que estavam meio desconfiados da organização devido à rachadura Descob/Enigma, que gerou prejuízos e, de certa forma, criou uma imagem de instabilidade ao Descob, já que revelou que a mega organização mundial apresentava problemas estruturais em seu diretório, o que antes nunca se mostrou sequer cogitável. Foi justamente nesse período de restauração e resgate de reputação que o Descob nos lançou um desafio que ficou conhecido como o Projeto Mylina. Tudo porque o diretor central de operação do Departamento Secreto de Contenção Obscura, o Franklin Hawks, ele lamentava há anos a morte da sua única filha, que tombou numa operação de extermínio de lupinos e diante de um habilidoso cane do inferno. Franklin, ele pranteou dolorosamente a morte da sua única filha e nunca se conformou em tê-la perdido justamente no auge da juventude e reconhecimento como uma das melhores agentes da organização. E por isso, ele exigiu que o corpo dela fosse colocado numa cápsula prisma e fosse mantido em baixa temperatura, de modo que garantisse a sua conservação como se a mesma dormisse por muitos anos. E muitos eram os desafios que, com bombas, estouravam nas mãos de Franklin. E se por um lado, o Descob apresentava resultados formidáveis, por outro, tinha que conter dissidentes, eliminar movimentos contrários de lupinos e noturnos, e até combater o reestruturamento do Enigma como organização independente que pretendia se colocar em pé e de igualdade ao Descob. O que gerou uma crise em proporção mundial para a organização. Porém, apesar da sua atuação forte e repreensiva, o Franklin, ele decidiu dar também prioridade aos seus dramas particulares, mesmo que evitando transparecer e fazendo tudo no mais absoluto sigilo e controle. E apegado às lembranças da filha, ele sempre a visitava no laboratório, onde chorava e alimentava o seu ódio contra os lupinos e noturnos, ao mesmo tempo em que desabafava com ela as dores de cabeça que estava tendo com a organização e as pressões de parceiros e do conselho diretório em resultados específicos. Uma vez que governos do mundo todo financiavam a organização e não queriam perder os seus investimentos. E foi quando, usufruindo do seu poder de liderança, o Franklin, ele decidiu arriscar um projeto secreto de clonagem com alteração de DNA em favor de sua filha, pois pelo fato das células de Caetena Vivier
estarem todas mortas, ela não se enquadrava no projeto de simples clonagem. Ao menos que fosse possível a ressurreição celular, o que pelas pesquisas do Descob da época era algo impossível. Contudo, a ressurreição celular com mistura de DNA entre espécies se mostrou uma realidade possível nos Ibricanes, o que convenceu a Franklin a arriscar o material genético da filha a experimentos, alegando que se ainda não era possível tê-la completamente viva, por ora se satisfaria ao menos resgatar a sua memória e poder interagir com ela. E foi então que, em caráter de sigilo absoluto, o professor Jadiel e eu encabeçamos o projeto Maylina, que recebeu esse nome em homenagem à mãe de Caitena, a única mulher capaz de arrebatar o coração do frio diretor-geral de todas as operações do Descob, ao ponto dele cogitar abandonar todas as suas ambições apenas para fazê-la feliz. Contudo, infelizmente, a Maylina faleceu durante o parto de Caitena, o que endureceu ainda mais o coração de Franklin, que julgou o amor como uma fraqueza, uma perca de tempo, um investimento fracassado que só desviava o foco de conquistar o mundo. E por isso, após a morte de Maylina, ele preferiu evitar envolvimentos sérios com mulheres, limitando-se a contratar meretrizes para alegrá-lo e nada mais. Voltando aos fatos, a única exigência que Franklin fez foi que, de maneira alguma, o DNA do clone da sua filha fosse misturado com lupinos ou noturnos. Aquilo foi um grande desafio para a execução do projeto Maylina, ao que o professor Jadiel alegou ter encontrado uma solução. Então, ele utilizou parte específica do DNA de crocodilos, esponja do mar e serpentes para ativar as células mortas de Caitena. E, ao meu ver, aquilo era uma loucura. Ainda assim, ele montou as estruturas do novo DNA e conseguiu adulterar algumas células colhidas que foram revividas e implantadas em óvulos humanos, de modo que foram obtidos novos zigotos em desenvolvimento, que foram levados para os utérios, como todos os experimentos de clonagem, e foi então que começaram a lutar para que se desenvolvessem e alcançassem todas as etapas necessárias. Infelizmente, ao longo dos estágios, 8 dos 9 fetos não resistiram. No entanto, um se mostrou promissor. As ordens de Franklin eram claras. Ele não queria cuidar de uma criança e preferia que o clone de Caitena tivesse a mesma aparência que ela tinha quando faleceu. E por conta disso, Maylina permaneceu 2 anos no útero, até o dia em que foi retirada do tubo gestacionário. E para a surpresa de todos nós, o experimento era fisicamente idêntico à jovem Caitena, exceto por um detalhe grotesco em suas mandíbulas, pois a boca era deformada, com enormes dentes pontiagudos e com capacidade de expansão, como se fossem as mandíbulas de uma cobra. A princípio, acreditamos que uma cirurgia plástica poderia corrigir aquele detalhe e decidimos ter uma reunião com o diretor-geral do Descob para informar o resultado. E segundo as ordens do próprio Franklin, a prioridade era que Maylina se mostrasse um soldado habilidoso, e por isso
enquanto ela dormia pelo efeito do lançamento de dardos tranquilizantes. Demos ordem para vesti-las com roupas propícias e colocarem uma máscara cobrindo a sua boca, para que ela não se assustasse, caso visse o seu reflexo no espelho. Então, a transferimos para a ala mais puxada de treinamento, onde a mesma enfrentaria alguns desafios para provar o seu valor, e no primeiro cenário, ela se depararia com alguns zumbis, e no segundo, lutaria com uma mulher cobra, e no terceiro, enfrentaria alguns hímbrilos, e no quarto, um vampiro, e no quinto, um necrolupinos, e no sexto, um lupino bestial, e no sétimo, uma lupina louca, no oitavo, um lobisomem, e no nono, um cane do inferno. E por último, alguns soldados desertores do Descob, os quais foram prometidos a liberdade caso sobrevivessem a ela. Ficamos horrorizados com o desafio proposto por Franklin, ao que ele alegou que era melhor perder o experimento que se apegar a ele, e o mesmo não mostrava-se eficiente. E o diretor-geral das operações do Descob fez questão de acompanhar os testes, e ao colocar os olhos pela primeira vez em Maylina, pareceu surpreso, e se emocionou levando a mão no rosto e contendo a expressão de choro, pois ela aparentava ser a cópia fiel da sua filha. Maylina despertou numa cama, em meio a um quarto que era a réplica perfeita do quarto onde Caitena costumava descansar no QG de operação. Ela parecia meio desorientada, e após observar todo o quarto, se dirigiu diretamente às gavetas de armas. E conforme o esperado dos agentes da ala de treinamento da base, onde pegou um cinto tático e adaptou à sua cintura. Em seguida, ela pegou uma pistola e a examinou minuciosamente, demonstrando-a, avaliando a mira e a deixando no ponto de disparo. E depois, guardou no coldre de seu cinto tático, dando sequência, abriu as outras gavetas, que encontrou 2 adagas de pratas, e aquela atitude intrigou Franklin, pois Caitena preferia usar espadas, e daquela vez sequer ela parou para apreciar qualquer uma delas. Ela guardou as adagas no cinto e saiu do quarto observando o corredor com quadros, estátuas, cortinas, e embora limpo e organizado e completamente deserto. E foi quando o Franklin ele ordenou que fossem liberados os zumbis, e assim que ela se deparou com os bichos invadindo o ambiente, Maylina não perdeu tempo, sacou as adagas partindo para o ataque, e espantosamente ela eliminou 10 zumbis num tempo recorde e inesperado, sem ao menos dar a oportunidade de qualquer aproximação ou cerco. E depois se voltou às câmeras como se soubesse que aquilo era realmente um teste de habilidade, e destemida, ela literalmente desfilava, demonstrando uma sensualidade e confiança que Caitena não costumava demonstrar. E desta forma, ela caminhou graciosamente até o segundo desafio, e foi quando uma mulher surgiu, e sem perca de tempo, se transformou numa enorme serpente de cerca de 8 metros de comprimento. Corpo realmente espesso, com capacidade de engolir até um crocodilo, e a boca faminta, escorrendo ácido, e Maylina nem esperou a cobra partir para o ataque,
e a surpreendeu saltando sobre ela e a apunhalando na cabeça, como um monstro sedento por sangue. Ela deferia várias apunhaladas violentas numa sequência sobre-humana, não possibilitando a mutação nem chance de ataque. E surpreendentemente, ela desviava dos líquidos da boca do bicho e se concentrava no ataque violento, de modo que a mulher cobra foi finalizada em um tempo inacreditável. Algo assustador foi que os olhos de Maylina mudaram para os de uma serpente, e ela parecia tão tomada de fúria que mesmo depois de ver o cadáver da mulher cobra, ela regressou à forma humana. Ela não parava de perfurá-lo e parecia hipnotizada com aquilo. E depois daquela demonstração de fúria, ela mostrou-se ainda mais disposta em prosseguir com mais desafios, e logo desfilava rumo ao novo desafio. Dessa maneira, ela mostrou-se acima de todas as expectativas e venceu todos os desafios propostos. O mais surpreendente era a sua eficiência em matar e excelência em seus movimentos, e o domínio de várias artes marciais, a precisão do ataque certeiro com as adagas, e a leveza nos saltos acrobáticos, e a perfeição na maneira de se defender. De modo que não efetuou nenhum disparo de pistola, e deu cabo dos 9 oponentes apenas com as suas adagas e os seus golpes perfeitos, que fazia jorrar sangue para todos os lados. O mais impressionante era a sua fúria incansável, a frieza e a sua total demonstração de medo ou hesitação. E apenas na última fase do teste, ela sacou a pistola e deu cabo de 15 soldados. Isso, sem receber um único tiro, e se mostrando habilidosa na arte de se proteger e saber tirar vantagem de cenários apresentados. Porém, uma última atitude dela foi grotesca e assustadora. Ao desarmar o último soldado, ela retirou a máscara e, como um animal sedento, ela devorava a carne do homem sem piedade, enquanto ele, desesperado, gritava e se debatia de dor, tentando escapar, e assim ela o devorou de modo que só restaram do pescoço os ossos. E como um gesto de triunfo, ela chegou inclusive a comer uma parte do rosto do homem, e após se banquetear numa verdadeira carnificina, se sujando com o sangue da sua vítima, a Maylina começou a sorrir e a deferir várias apunhaladas no que sobrou do corpo do homem. E foi quando, a mando do comandante-geral da organização do Descob, o gás tranquilizante foi liberado no ambiente. O Franklin estava assombrado com o nível de barbárie que viu, ao que, aterrorizado, ele indagou que espécie de monstros havíamos criado. E completou que aquilo, em nada, lembrava a sua filha, e que não passava de uma aberração, e ordenou que aquele bicho fosse levado para a ala de descarte, e informou que pessoalmente daria cabo àquele insulto da sua filha viva. E foi então que Maylina foi retirada do ambiente de teste, foi higienizada e vestida com roupas limpas, além de ser colocada um novo véu sobre a sua boca, sendo posteriormente colocado e contida numa maca, e diante disso, o Franklin, ele entrou no laboratório para eliminá-la, e muito determinado, ele sacou a sua pistola e se aproximou de Maylina,
E foi então que ela despertou e, ao vê-lo apontando a sua pistola para ela, pareceu confusa, o chamando de pai, e indagou o que ele estava fazendo. Naquele momento, o Franklin reconheceu a voz de Caitena, voz essa que só ouvia em suas lembranças e em vídeos familiares de operações que costumava rever na solidão do seu apartamento, enquanto bebia, lamentando a perca precoce da filha. E diante disso, ele se estremeceu e vacilou ao reparar melhor no semblante sereno da filha, e toda a expressão animalesca de Maylina havia desaparecido. Os seus olhos eram humanos, e com exceção da sua boca monstruosa, ocultada pelo véu. Aquela era a sua menina. Franklin abaixou a sua arma e, rendido ao amor paterno, ele foi até Maylina, a livrando das amarras e a abraçando. Maylina também o abraçou e começou a chorar. Ela perguntou o que havia acontecido e como ele conseguiu salvá-la do ataque do terrível Cane do Inferno. Naquele momento, o Franklin recordou da maneira como a filha morreu e chorava a ponto de se estremecer, implorando o perdão dela, e ela contou que infelizmente não havia chegado a tempo. E foi então que se recompôs e falou dos detalhes das suas mandíbulas, alegando que fez tudo o que estava ao seu alcance para salvá-la. Mas infelizmente, ela regressou com aquela estranha deformação, sem revelar que Maylina se tratava de um clone da filha falecida. O pai estava completamente cego pelo seu desespero em ter a sua filha de volta, e vendo Maylina como se ela fosse realmente a Caitena. E tempo depois, conduziu com carinho até um banheiro com espelho, onde pediu a ela que retirasse a máscara. E quando viu seu rosto, Maylina surpreendeu o pai ao sorrir e confessar que havia gostado do novo visual e que o detalhe da boca a fazia sentir-se até mais imponente, e ela decidiu que não faria plástica alguma e que não via a hora de experimentar todo o poder que adquiriu graças aos cientistas que salvaram a sua vida. E foi nesse instante que o Franklin revelou que, em respeito à sua nova condição, ele decidiu rebatizá-la com o nome de Maylina, o nome de sua mãe, que também foi uma verdadeira guerreira, ao que ela adorou. Contudo, o professor Jadiel não conformou pelo fracasso na clonagem da Caitena, e sem que ninguém soubesse, ele resolveu tentar uma nova clonagem da filha do diretor-geral das operações do departamento. E após várias tentativas, ele conseguiu gerar um novo clone, e daquela vez usando o DNA lupino e de mula sem cabeça, só que manipulando as estruturas do DNA de modo a inibir as duas transformações. E por 2 anos, o professor Jadiel, ele conseguiu esconder o novo clone, que daquela vez se desenvolvia no tubo gestionário do utério, como uma cópia perfeita de Caitena. O clone amadureceu a idade e aparência de jovem falecida, e foi quando retirada do tubo, ao que o professor tratou de vesti-la e injetaram um tranquilizante nela. E envaecido, o professor decidiu tomar uma medida drástica. Ele a levou à sala de cápsula, onde a original estava guardada, e trocou o corpo das duas. Em seguida,
levou a original para a sala de descarte, onde a incinerou, e fez tudo isso manipulando as câmeras de monitoramento, graças à ajuda de um aprendiz infiltrado na segurança. E confiante, ele entrou em contato com Franklin e anunciou acreditar ter conseguido trazer de volta a sua verdadeira Caitena. O diretor-geral do Descob não perdeu tempo em comparecer ao centro de pesquisas e ficou pasmo ao ver a filha despertando. Ele encheu-se de felicidade e a abraçou, alegando que aquilo era um sonho realizado. E muito feliz, ele indagou o que a filha se lembrava, ao que ela contou do ataque da Alcateia e de sua derrota diante do habilidoso Cane do Inferno. E foi quando o pai contou-lhe que recentemente ela havia se vingado de toda a Alcateia e do maldito Cane do Inferno que a vitimou. Mencionou que literalmente ela devorou seu pescoço, com pelos e tudo. Então, ele revelou que fazia anos que ela estava naquele prisma e que ele havia aumentado a família, arrumando uma irmã para ela. E foi quando ele revelou tê-la clonado e que Maylina era uma verdadeira máquina de matar. E diante disso, pediu a Caitena que descansasse no melhor cômodo do QG e voltasse aos seus treinamentos, dando a ele o tempo que precisava para falar com Maylina. E com muita calma, pois ela era meio instável, e revelou que ela era um clone, porém um experimento qualquer, já que ele também a amava como filha e não via nenhum sentido em perdê-la. Caitena ficou muito surpresa com o que o pai revelou, mas não se opôs. E com o passar de um mês, a Caitena e Maylina se reconheceram num jantar orquestrado pelo pai, o que o deixou muito contente, pois ambas compareceram lindas, e ele as viu juntas pela primeira vez. No entanto, as duas se detestaram em um pouco tempo, começaram a trocar alfinetadas e até insultos. Tudo porque a Maylina alegou ser melhor que ela e que o pai não precisava de duas filhas, já que ela sempre foi filha única e sempre se deu bem com ele. Caitena alegou que concordava com ela no que ela falou sobre o pai não precisar de duas filhas, e não deixou barato, e mandou-a lembrar-se de que não passava de um clone fraudulento e indesejado, e que todas as lembranças que tinha com seu pai eram simplesmente dela. E nisso, a Maylina sacou as suas adagas que estavam escondidas debaixo do seu vestido e mandou-a repetir o que ela havia dito. A Caitena abriu seu estiloso e aparentemente o seu inofensivo leque, revelando que o mesmo se tratava de uma arma que ela realmente havia aprendido a manipular. E fez mais. Ela retirou um segundo leque escondido debaixo do vestido e saltou alguns metros para trás, dando perfeitos mortais e se colocando em postura de ataque. A Maylina empurrou a cadeira, saltou na mesa e em seguida deu um perfeito mortal, já se colocando na linha de batalha. E com isso, as duas entraram em um duelo. Por sorte, o restaurante foi fechado apenas para a reunião da família, e diante disso, o pai as repreenderam e mandaram-nas parar com aquilo. Alegou que amava a ambas
e que nenhum pai suportaria ver as suas filhas prestes a se matarem por ciúmes bobos e sem sentido. Completou que elas eram tudo o que ele tinha na vida e que não permitia aquele comportamento entre elas. Mencionou que se estava com tanta sede de demonstrar as suas habilidades, ele as colocaria imediatamente em alguma missão de extermínio, porém em missões separadas, pois pelo jeito as duas precisavam de um tempo para se aceitar como irmãs. A Caitena alegou que ela poderia fazer bom proveito da sua filha monstruosa, pois ela preferia ficar no QG treinando e se preparando para caçar lupinos noturnos e outros monstros, melhor do que perder tempo com aquela aberração asquerosa e petulante. E diante disso, a Caitena se retirou irritada, e mesmo diante do apelo do pai, para ela deixar de ser cabeça dura e aceitar que, querendo ou não, ele era pai de Maylina também. E a Maylina a mandou ir embora mesmo, pois não passava de uma estraga prazeres que queria roubar o pai dela. O Franklin repreendeu Maylina por ela falar aquilo e cancelou o jantar, alegando que, pelo jeito, o trabalho estava lhe dando mais prazer que a vida em família. E foi quando, indignada, a Maylina decidiu, a partir daquele momento, investigar como a sua irmãzinha intragável havia conseguido voltar à vida. E com apenas 2 dias que ela investigava, ela conseguiu obter sucesso e câmeras ocultas e descobriu tudo o que o professor havia feito. Caitena chegou até o laboratório perguntando pelo professor Jadiel. Informei que ele estava de folga, ao que ela, desesperada, me pediu que eu a acompanhasse e que daquela atitude despenderia a minha vida, pois os soldados da base de pesquisa estavam a caminho para me prender e eu não entendi o que ela estava falando. Mas notando a sua preocupação, a acompanhei sem pestanejar, e foi quando saímos da base e ela me fez entrar em seu automóvel, já nos retirando do QG. E só então ela me perguntou o motivo de termos destruído a verdadeira Caitena e substituído por ela, e ela mencionou que o pai estava furioso e que responsabilizou todos os cientistas que não pertenciam ao Descob pela afronta. E por esse motivo, ele deu ordem aos Ibricanes e a Maylina para eliminar todos os cientistas que prestavam serviço ao Descob, e que os cientistas que estavam de plantão seriam presos e eliminados, uma vez que os cientistas do Departamento Secreto de Contenção Obscura já dominavam todos os aspectos de pesquisas Ibricanes. E para piorar, ela revelou que o cientista do Descob havia descoberto a vacina que eu desenvolvi e a minha ligação com os lupinos. Isso através de rastreamento de ligações que eu fazia da minha casa, e mencionou que durante muito tempo eu imaginei que o meu filho sofreria de um mal, quando na verdade eu havia descoberto recentemente que o meu filho era um lobisomem e que, ao herdar a sina por parte da família materna, ele acabou fugindo de casa e se inserindo numa matilha, e que por isso eu passei a ocultar e proteger os lupinos. Ela revelou que agora
eu havia me tornado um alvo de extermínio do Descobre, e eu perguntei a ela o porquê dela estar me ajudando, ao que revelou que esteve assistindo alguns vídeos do Descobre e que descobriu toda a maldade que os seus agentes e líderes cometiam. E por isso, passou a acreditar que os lupinos e os demais seres não eram o perigo que o Descobre costumava pintar. E já que não era a verdadeira Caitena, não era obrigada a concordar com tudo que o pai defendia. Pedi para ela me deixar num apartamento secreto, onde eu poderia entrar em contato com meu filho e recolher partes das minhas pesquisas que mantinham fora de base. Ela concordou, e aquela foi a última vez que eu a vi. E pela bondade de Caitena, eu consegui escapar, salvar as minhas pesquisas e também consegui entrar em contato com meu filho, obtendo assim o auxílio dos lupinos de Sina. E tentei convencer o meu filho a fugir comigo, mas ele decidiu que o seu lugar era em Paris. E com seus companheiros que o acolheram e treinaram-no e deram sentidos a todas as suas crises existenciais, e que não poderia abandoná-los diante do perigo que se instalou contra eles. Mencionou que graças à vacina desenvolvida por mim, teriam uma chance maior e aguardariam os Ibricanes, já que os lupinos de Sina não eram covardes e também estavam se preparando para o combate contra o Descobre. E embora recusassem qualquer aliança com Noturnos ou Canes do Inferno, uma vez que, em relação aos Noturnos, o rei vampiro Stefano de La Fontier, ele estava propondo uma aliança entre Noturnos e Lupinos para enfrentar o Descobre e seus malditos Ibricanes. Haja visto que houve uma rachadura entre as casas vampiras de La Fontier e o Winchester, sendo que a Winchester estava de comum acordo com o Descobre apenas para subjugar a realeza rival e se tornar a única casa imperial entre eles. Contudo, todos os lupinos sabiam quão traiçoeiros e traidores eram os Noturnos, e os lupinos que conheciam as artimanhas dos vampiros sabiam muito bem que era perca de tempo confiar na amizade deles, até mesmo pelas traições do passado, quando os Noturnos se uniram com a Igreja e os seus soldados para caçar e exterminar os lupinos. Além de viver os arrastando a armadilhas em relação aos Canes do Inferno, os verdadeiros lobisomens os odiavam e os julgavam repugnantes, uma vez que não passava de imitações orgulhosas e pretensiosas do povo lupino. Daí, era uma desonra cogitar qualquer aliança com eles, e se fosse para ter os seus nomes relacionados a parcerias com os Canes do Inferno, os lupinos preferiam a morte em campo de batalha. Para mim, foi muito difícil e doloroso ter que fugir deixando para trás o meu único filho, em meio a uma guerra sem precedentes, mas ele estava decidido a ficar e lutar, e nada pude fazer, até mesmo porque o havia abandonado quando ele mais precisou de mim. Os lupinos se tornaram a sua nova família, e por outro lado, ele me culpava ainda mais ao ver que as minhas próprias pesquisas colocavam o Daemon e os seus amigos em risco de morte. E seja como for, a ajuda dos lupinos franceses consegui chegar ao Brasil
E foi quando soube a notícia que todos os cientistas que trabalhavam para o Descobre foram eliminados na surdina. Até onde sei, eu fui o único sobrevivente, e após vagar sem rumo por várias estradas do Brasil, eu conheci o Ariel Everoski Casarreal, o líder da resistência lupina. Ele me ajudou e me ofereceu recursos para que eu fizesse as minhas pesquisas e produzisse em massa a vacina lupina que envenena o sangue deles diante do ataque dos ibricanes, pois aquelas aberrações se alimentavam de sangue lupino. E mais tarde, eu conheci várias comunidades lupinas integradas à resistência lupina, e entre elas a Matilha das Lupinas, que atuam na proteção de lupinas loucas e na divulgação da notícia entre as comunidades lupinas aliadas, algo que realmente me chamou a atenção, e que o Brasil é pioneiro na união de lobisomens pactuados e lobisomens de sina contra o Descobre. Gostaria de registrar um adentro. Em fevereiro de 1997, o mundo noticiava estarrecido e a apresentação da ovelha Dolly como o primeiro mamífero clonado. No entanto, o que o mundo sequer fazia ideia era que o Descobre já clonava seres humanos 3 décadas antes e já estava desenvolvendo o cruzamento de DNA de seres humanos com animais e até com seres sobrenaturais e extraterrestres. As tão preciosas quimeras, que assim que puder, eu falarei mais sobre elas. Porém, agora me convém revelar a todos quanto tem curiosidade a categoria do mundo lupino, e antes de ressaltar que em relação a seres sobrenaturais, querendo ou não, devemos reconhecer que o Descobre é a maior autoridade em pesquisa, e haja vista que foi fundado exclusivamente para isso, embora atualmente o Departamento Secreto de Contenção Obscura já atua em várias outras frentes pelo mundo. Bem, sem mais delongas, vamos às categorias lupinas dos mais fracos para os mais fortes. Primeiro, lobisomens de sina não ativada. Pessoas que têm o sangue lupino nunca manifestam transformações, embora os seus descendentes possam herdar essa sina ativada, ainda que seja frutos de relacionamento com pessoas não lupinas. O seu nível de força é semelhante a de um ser humano comum, podendo alcançar um corpo e um potencial de força maior se tiver uma vida voltada a atividades físicas, treinos de academias ou treinos específicos para uma atividade que envolva desenvolvimento de força, mas o nível de força será como qualquer ser humano que pratica a mesma atividade que ele, se diferenciando apenas pelo nível de dedicação e comprometimento à atividade desenvolvida. 2. Lobisomens bestiais, também conhecidos como lobisomens de quaresma. São os lobisomens de mutação mais fraca, por terem ao raciocínio animalesco quando transformado, e eles não guardam lembranças do que fazem em sua forma lupina, e em geral, eles reviram latas de lixo ou recipiente com babujo em busca de alimentos. Também se alimentam de animais pequenos como ratos de esgoto, gatos, galinhas e coelhos. Entretanto, faz parte da sua dieta carniça, cocô de galinha, de cavalo e até de ser humano. E quando na mira de uma arma ou diante de uma armadilha, eles são alvos fáceis de extermínio, uma vez que não compreendem os riscos de contato com seres humanos
por terem a mentalidade de um animal. 3. Necrolupinos. Lupinos que, mesmo depois de mortos, sofrem transformações, atacando pessoas e animais. No entanto, apenas durante a noite e na fase da lua propícia às transformações. Eles são mais fortes que os bestiais por não serem contidos por tiros ou apunhalados, sendo o fogo o seu maior ponto fraco. Pelo fato das transformações se darem depois da morte, eles podem romper a sepultura para vagar pela noite. Porém, pela manhã, o corpo é encontrado no lugar que a transformação o deixou. E assim que a fase da lua propícia termina, o cadáver volta a ser como o de qualquer outro. E um fato a ressaltar é que quando o cadáver lupino se alimenta de carne, o defunto mantém o seu corpo conservado e menos fétido. Estranhamente, o corpo sem vida de um necrolupino, ao sofrer transformações e vagar como um lobisomem tomado de ira, ele luta apenas para que o corpo não se decomponha, pois ingerir carne, o corpo sem vida se recompõe até apresentar o estado de conservação de recém-morte. No entanto, ele nunca volta à vida, ou apresenta qualquer sinal de vida na forma humana, sendo um caso raro de transformação lupina. 4. Lupinas loucas. Mães que, ao darem à luz a gêmeos do sexo masculino ou casal, este segundo, em casos mais raros, sofreram mutações lupinas definitiva, e a aparência de uma lupina louca é um ser canino com uma crina de cavalo, que espuma e baba o tempo todo. Os seus olhos são escuros, o seu semblante é triste e as suas tetas escorrem leite. Daí, sentem muita sede. Há relatos que a lupina louca sempre uiva e solta gemidos na data anual em que se tornou mãe. E rara lupinas loucas possui a aparência de uma lupina comum. Nesses casos, essas são as lupinas loucas de consciência, e essas vagam à noite em busca dos seus filhos, e ao encontrá-los, elas os observam de longe com grunhidos tristes, e caso percebam alguma ameaça a eles, partem para o ataque em defesa de sua prole. Mas não podem se comunicar e não conseguem revelar a sua maternidade em relação a eles. São como seres humanos presos num corpo lupino. E caso essa espécie de lupina seja capturada e sofra abuso por parte de um ser humano, ela pode gerar bebês humanos, que após o parto, elas põem na porta de casas de outros seres humanos para serem criados por eles e passam a observá-los de longe, pois essas lupinas só atacam pessoas para se defenderem, pois o seu principal alimento são outros animais, já que as lupinas loucas comuns atacam seres humanos, crianças, outros lobisomens e animais para devorá-los. E surpreendentemente, elas não atacam outras lupinas, ao menos que sejam atacadas por elas. 5. Lobisomens de sina, também chamados de lupinos de consciência. São todos os que nascem com a sina lupina ativada, podendo ser meio sangue ou puro sangue, e sendo o primeiro quando herda a sina da família, ou do pai ou da mãe, e o segundo quando herda a sina dos dois lados da família. Os seus olhos podem ser amarelos, brancos
ou transparentes, e também marrons, pretos, cor de âmbar, violeta ou verde. Esse último, em caso de serem frutos de incesto. O seu cheiro é de enxofre e pelos de cachorro molhado e podem induzir um bestial com seu olhar indutivo. Alguns bestiais são tecnicamente lobisomens de sina. Entretanto, a nomenclatura lobisomem de sina passou a ser aplicada muito mais para os lobisomens de consciência, que são aqueles que, quando assumem a forma lupina, mesmo tomados por instintos de caça e poder animalesco, eles continuam com a sua consciência humana. Portanto, se lembram de tudo o que fazem durante a transformação. Reconhecem pessoas, podendo escolher atacar ou não. Também eles podem fugir e esconder-se e até se vingar de quem os prejudicaram. Eles são lupinos estratégicos e são os lobisomens mais fortes até aqui mencionados. Um fato curioso é que são muito ativos sexualmente e apresentam instintos bissexuais, nunca julgando ninguém pela sexualidade ou dispensando a oportunidade de obterem prazer, seja com homens, mulheres ou outras manifestações de gêneros humano. 6. Lupinos pactuados. Esses são os canes do inferno. Sempre obtêm a transformação através de pacto, podendo apresentar consciência humana na forma lupina e terem apenas lapsos de consciência humana, ou serem totalmente escravo das entidades que o possuem, sendo um mero bestial. Um cane do inferno bestial, ele pode ser muito poderoso, mas a sua força é apenas física, e ele não é páreo caso se depare com um lupino de consciência ou uma lupina louca. Mas quando é um cane do inferno de consciência e de lapso de consciência, a luta se torna muito difícil para o lobisomem de sina, uma vez que o cane do inferno de consciência tem uma força que varia entre 3 a 5 lobisomens de sina. Sem mencionar o olhar hipnótico que pode induzir ou confundir um rival. O arranhão das garras podem queimar a pele do oponente, e esses lupinos podem soltar a sua pelugem para se proteger de lança-chamas. Daí, até o Descobre tem que atacá-los quando estão desprevenidos. Outra característica dos canes do inferno de consciência é terem transformações diurnas e sem a necessidade da lua cheia, uma vez que as suas forças vêm de entidades ou entidades pactuadas. O odor do corpo de um cane é semelhante a uma carniça misturada a enxofre e pelugem de cachorro molhado. Os seus olhos são vermelhos e eles possuem uma fúria incontrolável. Contudo, há 2 subdivisões entre esses lupinos, e esses se aplicam ao tipo de pacto que fizeram. 7. Lupinos pactuados de selo. O pacto é vitalício e ativado no único ritual, podendo ser renovado pela próxima geração. O aspirante, quando homem, recebe o selo em ferro quente acima do peito esquerdo, e sendo mulher, recebe o selo na coxa esquerda. 8. Lupinos pactuado de prenda. O pacto é garantido pela adoração e ritual constante do feiticeiro. E se o feiticeiro for morto, o contato com as entidades é quebrado, e para que haja transformação, o feiticeiro precisa estar cultuando as entidades e interceder pelo agraciado com o pacto, e as entidades determinam as prendas
a serem pagas pelos seus favores. 9. Lupinos pactuados de selo angelical. Essa é uma característica nova em que o lupino pactuado e escolhido por um anjo lupino que concede a ele um selo e ministra a oração em seu ouvido. O selo pode ser o coração transplantado de um lupino ou cane do inferno, ou uma marca feita por qualquer anjo lupino que decide oferecer ou prejudicar a oportunidade de vingança ou de cura. Um lupino pactuado de selo angelical pode ter sido uma criança que, ao nascer, apresentou complicações com risco de morte ou nasceu sem força de vida. E a mãe, em seu desespero, implorou o favor dos anjos lupinos. E nesse caso, o selo é apenas um sinal na direção do coração, e o lupino, ao se transformar, apresenta uma estranha heterocromia, onde um olho será vermelho como um cane do inferno e o outro pode ser amarelo, como o de um lobisomem de sina ou até azul. E como um lobisomem albino, a mutação pode ser hereditária caso o agraciado tenha filhos no futuro. E seus filhos que não tiveram a sina ativada nascerão com os olhos humanos de cor diferente, apresentando uma heterocromia que remete à transformação do seu pai. 9. Lobisomem albino. É um ser místico, metade humano e metade divino. Em sua forma humana, ele pode ser um idoso, um andarilho, um mendigo ou um ser humano bondoso. A sua transformação é angelical e ele possui o poder de curar ou de aliviar as dores. As suas lágrimas podem evitar a transformação lupina louca. Ao tocar numa lupina louca, pode fazê-la regressar à forma humana. Ele pode recolher a transformação de um bestial e pode transferir a sua própria essência a outra pessoa. E quanto aos seres humanos, ele os protege à custa da sua própria vida. E por amor à vida humana, enfrentam mapinguaris, mulas sem cabeças, mulheres cobras, necrolupinos e canes do inferno. E por isso, é um símbolo de profundo respeito entre quase todos os outros lupinos, que no confronto com eles não revidam nenhum ataque, pois preferem a morte do que desrespeitá-los. O único ser lupino que sente profundo desprezo por ele é o cane do inferno. Esse, ao vê-lo, ele logo se enfurece e parte para o duelo de morte, chegando a rivalizar com ele até em pé de igualdade. E na maioria dos confrontos, os lobisomens albino é o vencedor, mas há caso que o cane o vence e o devora com ódio. Também há caso que, mesmo derrotado, o lobisomem albino simplesmente toma a forma de uma névoa que logo desaparece. Fael, eu tenho muitas informações a compartilhar, mas a falta de tempo não permite. Respeito muito o canal Elite Oculta por ser o único, além de você acredita, que aborda o tema lobisomens com profundidade e denunciando as perversidades do Descobre. E quando eu puder, eu pretendo esclarecer mais coisas, mas só quando eu conseguir um tempo livre, pois diante de muitos desafios que eu preciso enfrentar, o meu tempo é escasso. Eu preciso te revelar que as músicas do Gabriel Brant são muito apreciadas nas comunidades lupinas, porém, o Descobre o odeia e tem feito de tudo para prejudicá-lo. Muita luz para você e para o Gabriel Brant,
e obrigado por ter se comprometido com a causa lupina, pois toda ajuda é válida. Boa noite.